12.98. 12 horas e 44 minutos, de volta com 12 em ponto. Mandar um beijo para GG, que está aqui na audiência do 12 em ponto 98, e também para Ricardo Brito, hoje aniversariante do dia. Parabéns para você, Ricardinho. Maravilha, parabéns. Gente, vamos falar agora sobre saúde. A gente está recebendo aqui no 12 em ponto hoje a Maria Elisa Garcia. Ela é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte. Representa aí todas as secretarias municipais de saúde do estado. Ela é secretária de saúde lá em Doutor Severiano e está na presidência do COSENS. Muito boa tarde, Maria Elisa, seja bem-vinda ao 12 em ponto, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês para falar da nossa saúde potiguar, né? Maria Elisa, o COSENS emitiu aí uma preocupação nos últimos dias com relação à retomada das cirurgias eletivas. Cirurgias que estavam suspensas durante todo o ano passado e início desse ano por causa da dedicação da rede de saúde para atender pacientes com Covid. Um ano e meio depois, a rede pública de saúde está preparada para voltar a realizar essas cirurgias? Como é que está o cenário aí nos municípios, interação com a rede estadual? Conta pra gente como é que é essa situação hoje. O cenário é muito preocupante, porque já tínhamos uma fila e essa fila aumentou. E dentro dessa fila de cirurgias eletivas, muitas pessoas não são mais cirurgias eletivas. E dentro desse desenho, nós temos um fluxo de funcionamento que tem os hospitais específicos que fazem essas cirurgias. Então, é uma preocupação para a gente, e dentro desse período nós recebemos, isso é um recurso, essa cirurgia eletiva é um recurso federal, ele vem para o estado do Rio Grande do Norte para atender os municípios, 5.800.000 que vem para recurso FAEC, que é destinado a isso. Então, é um recurso... Quanto que vem? 5.800.000. Isso por mês? Não, por isso ano? é uma portaria que veio ano passado, destinado à cirurgia. Ele tem o prazo até dezembro deste ano, para você usar. É de acordo com o faturamento. Chama FAEC por isso, que você faz a cirurgia e essa IH é produzida e assim aquele município, aquela unidade hospitalar recebe diante daquela cirurgia. Ressarcimento pelo que gastou com a cirurgia, né? Você é pago a cirurgia, inclusive com recurso, não é o valor SUS, ele tem ainda o plus que chega a 100%, porque sabemos que a tabela SUS, ela está realmente defasada. Mesmo com a suspensão das cirurgias no ano passado, esse recurso foi enviado pelo governo federal, Rio Grande do Norte? Ele está para o nosso estado. Ele recebe de acordo com a sua produção. O Rio Grande do Norte tem esses 5 milhões destinado a esse procedimento. Realizou, recebe. É um teto que está guardado. Algo já foi gasto ou ainda tem uns 5 milhões? Já foi gasto algo, porque o ano passado nós tivemos a retomada, o início das cirurgias, que se não me falha a memória, foi em setembro. Foi feito esse desenho. A pandemia deu uma queda. Foi exatamente. Isso foi aprovado em CIB. A CIB é a comissão intergestora, onde tem o COSENS e CESAP. E foi aprovado com distribuição por per capita para todos os municípios dentro de região. Seria feito um desenho regional, dentro daquela região, quais seriam as unidades hospitalares que poderiam receber e executar essas cirurgias. Tem unidades hospitalares tanto do estado como também unidades municipais. Maria Elisa, você falou que muitos desses pacientes que aguardavam na fila pela cirurgia eletiva não são mais dessa fila. Por quê? Viraram pacientes de cirurgias de emergência ou porque acabaram falecendo sem conseguirem a cirurgia? O que mudou aí nessa fila? É preocupante, mudou, ela aumentou o eletivo e também ela passou a essa cirurgia de urgência. Exatamente pela complexidade. Se eu tinha uma paciente que tinha uma crise de vesícula, por exemplo, o ano passado, e foram várias crises, isso se complica. Nós tivemos agora mesmo, e aqui na região metropolitana é muito complicado. Por exemplo, na nossa região do Alto Oeste, a gente consegue fazer alguma cirurgia com você pagando o cirurgião e você consegue realizar. Mas aqui é gritante. A gente teve uma colega semana passada de um secretário que estava com a paciente há 2 anos nessa fila para fazer uma esterectomia. A retirada do útero, né? A retirada de um útero. E por seletivo, mas isso agravou que ela estava na UTI a semana passada. Nossa. E tem vários casos assim. É porque, infelizmente, eu posso dizer infelizmente, diante da complexidade que vivemos da pandemia,
Eu fico preocupada porque a cirurgia eletiva, ela se tornou-se um pouco, ela ficou realmente sem vida, no sentido de, essas pessoas, essa fila ficou invisível. Ficou invisível e cresceu essa necessidade, sim. É como se a rede estivesse tão saturada de um jeito, né, sem condições de atender, que esses pacientes que podem aguardar, ficam ali aguardando até chegar ao ponto de agravar para só assim eles serem atendidos, né? É porque, assim, devido à cirurgia, ela precisa dos mesmos medicamentos que naquele momento precisava para entubar, como a questão, né, dos sedativos, e a gente sabia da necessidade e da dificuldade que tinha no Brasil todo, então foi esse o motivo da suspensão. Entre o Covid, a questão do medicamento para a intubação e a cirurgia eletiva, que se dizia eletiva e poderia aguardar, claro que seria usado para a questão do Covid. Você é presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. O governo do estado anunciou esse retorno agora das cirurgias eletivas. Como é que está a logística disso? Pronto, nós tivemos uma reunião a semana passada, onde o estado apresentou o seu plano de fluxo de organização, através do Regula RN, né, a regulação do estado, onde esse paciente, a gente está fazendo uma força-tarefa com todos os municípios para que a gente atualize essa fila, porque como eu falei, alguns morreram, alguns foram para emergência, foram para a fila, outros fizeram essa cirurgia. Nós temos uma lacuna muito grande aqui com a questão de cirurgias de próstata. Nós não temos na rede SUS para fazer. A senhora estima que há quantas pessoas nessa fila? Eu sei que esse levantamento vai ser feito para ter um dado feito, exato, mais uma média. Assim, nós temos uma fila que só no Hospital North Lopes, que é um hospital de grande porte, que deveria ser lá exclusivamente para cirurgias de grande porte, mas também entra a cirurgia de médio, porque por ser um hospital escola, termina fazendo também a cirurgia de meio porte, né? Só no OLA tem mais de 12 mil pessoas na fila. Só no North Lopes? De vários, da complexidade menor à maior complexidade. Doutora, a senhora estima que quanto aumentou para chegar no 12 mil em razão da pandemia? Eu não acho que foi em razão da pandemia. Foi exatamente a ausência da realização. No momento que a gente passa mais de um ano sem ter um fluxo natural de fazer esse procedimento, é claro que vai crescer. Se priorizou, então, o atendimento à Covid-19 e relegou aí tantas outras doenças. A senhora acha que foi um erro ter feito essa suspensão das cirurgias eletivas? Ou realmente não tinha o que fazer? Não é questão de erro, nós não tínhamos escolha. Porque para a realização da cirurgia eletiva, como eu já coloquei, nós precisávamos de medicações que eram medicações importante, fundamental no momento de pandemia. Então, diante da pandemia e o que é eletivo, claro que naquele momento era a vida daquelas pessoas, né? Então, nós não tínhamos escolha. Na verdade, teria que acontecer dessa forma. Infelizmente, mas que existe sim ainda uma grande necessidade de organização dentro do nosso estado com a questão de prestadores para cirurgias eletivas, sim. A gente existe um déficit hoje em várias regiões para que possa fazer essas cirurgias dentro da rede SUS, porque, como eu coloquei, nós temos hoje a cirurgia vascular, a cirurgia de próstata, a própria cirurgia de trauma, são 3 gargalos dentro do estado que nós não temos isso, preço SUS, você não consegue. Então isso onera, judicializa. Hoje você só consegue fazer uma cirurgia de próstata dentro do município se for judicializado, se o município pagar ou você fazer, que não custa barato, é de 6 a 10 mil reais. Faz na rede privada e a justiça manda o governo pagar. A justiça é a forma que você tem hoje, legal, do poder público municipal pagar através da judicialização. Doutora, gente, que absurdo. Avisando a senhora, absurdo. O principal gargalo hoje é de profissional ou financeiro? Eu digo que é de organização, é fluxo de trabalho, de estruturação, porque nós temos hoje grandes profissionais, nós temos estrutura física para realizar, porque nós tivemos um ganho, apesar de ser dentro de uma pandemia, mas nós tivemos um ganho aí de muitos leitos, né? E com isso o fluxo, a organização de estrutura física melhorou. Então é realmente o financeiro pela questão do subfinanciamento. Mas nós temos instrumento e condição sim de dar conta. Nós temos dentro da rede hoje, a rede estadual e dentro também da rede municipal, se tiver uma organização bem feita de gestão. É gestão
e fluxo de organização. A burocracia também atrapalhando. Atrapalha por muito. Olha. Doutora, essa fila de 12 mil que a senhora falou. Só no Onofre Lopes. É assim, é uma Lopes. fila que eu quero colocar que isso aqui não dá preciso. E são números que nós tínhamos, Sim. que temos que resgatar e estamos eu atualizando. queria ter ideia de quando era, antes da pandemia, antes de se bloquear as eletivas, essa fila costumava ser de quantas cirurgias? Porque isso aqui foi um estudo que foi feito antes da pandemia. Já existia essa demanda. Sim. Isso é uma fila, existe uma fila hoje, é assim, aconteceu, eu me preocupo muito com a questão do sistema de regulação, porque a gente precisa, por exemplo, você hoje coloca, pronto, você manda, a gente está nesse momento, fazendo esse trabalho dentro dos municípios de resgatar essas pessoas, de reorganizar, porque é todo o fluxo, a partir da consulta, de triagem até a execução da cirurgia, né? Passa por todo um processo. E nesse resgate é que você percebe-se que essa fila cresce e que você precisa, a gente já gerou uma demanda e uma expectativa nas pessoas, porque você imagina uma senhora de 50 anos esperando fazer uma cirurgia de esterectomia, por exemplo, com sangramento mensal, com anemia, como é a cabeça dessa mulher que tem toda uma situação, a situação já de distúrbio mesmo, né, enfim. É muito complicado para nós gestores de saúde, nós que somos o estado, mais de 70% são municípios de pequeno porte, que não tem dentro de sua organização estrutura para fazer, porque assim é o desenho. O município de pequeno porte, ele não tem estrutura de realizar e nem pode, porque é um serviço que tem que ser realmente regionalizado. Então essa demanda e essa agenda realmente acaba nos nossos birôs, que temos que dar conta. Maria Elisa Garcia, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui do Rio Grande do Norte. Diante dessa situação, dessa realidade que você nos traz aqui para o 12 em Ponto de hoje, como é que vocês, secretários, recebem a notícia anunciada pelo governo do estado que vai passar a regular a porta de entrada do maior hospital de urgência e emergência aqui do estado, que é o Hospital Valfredo Gurgel? Os municípios é que teriam que fazer esses encaminhamentos, esse primeiro acolhimento para encaminhar os pacientes para o Valfredo. Como é que vocês receberam essa notícia e há condições disso? Não. Se eu colocar para vocês que nós, gestores municipais, estamos preparados para esse fluxo natural de uma demanda agendada, eu digo que não. Porque a gente tem que realmente, como eu já bem coloquei, nós não temos dentro do estado uma estrutura organizacional de serviço público com esse fluxo de organização. Realmente a pessoa procura a porta aberta e nós sabemos que o Valfredo é essa porta que atende, e é muito preocupante, porque quando coloca assim, os municípios têm que ter sua organização, o município tem que fazer o seu primeiro atendimento, o município tem que dar conta. Eu sinto o seguinte, nós municípios estamos cada vez mais, recebendo, segura que o filho é teu. Essa sensação que estou tendo, enquanto ente federado, né? E que cada vez mais as responsabilidades estão realmente sobrecaindo nos nossos colos. E quem tem menos capacidade financeira. Tem menos capacidade financeira e de organização no sentido de instituição com essa complexidade. Secretária, o governo do estado afirma que o Valfredo Gurgel acaba ficando superlotado porque pacientes com quadros de baixa complexidade, média complexidade, estão utilizando o serviço do Valfredo, quando na verdade o Valfredo deveria ser para os casos mais graves, né? Politraumatizados, enfim, pessoas que estão com graves problemas de saúde. Realmente, não poderia se mudar esse fluxo, essa estratégia, e realmente evitar que pacientes venham de 400 quilômetros de distância de Natal para cá para tratar uma ferida na perna, algo que realmente deveria ser de uma atenção mais básica? Deveria, mas é exatamente a questão de desenho. Infelizmente, é essa luta do COSEMES no sentido de organizar o nosso desenho de rede e regionalização. Isso acontece porque nós não temos ainda, apesar de termos 8 regiões de saúde, mas nós não temos 8 regiões de saúde organizadas para que venha atender esse fluxo natural. Por exemplo, você tem um paciente lá em Pau dos Ferros, que é 400 e tantos quilômetros de distância. Ele precisa de amputar um dedo. Ele vem para Natal muitas vezes. Com um hospital com capacidade, organizada, com estrutura, mas falta um cirurgião vascular para dar um parecer para que assim o ortopedista realize essa cirurgia.
Existe eu sei que são protocolos clínicos e médicos normais e naturais e necessários, mas esses protocolos causam, de certa forma, muito desgaste, que você fica engessado sem você dar demanda dentro da sua região e assim atender. Esse grande gargalo que chega aqui, essa grande crítica que existe com os municípios que mandam as ambulâncias, que fazem fila, não é descaso do gestor municipal, não. É falta de nessa região, ter essa estrutura organizada para que essas pessoas não venham. Eu vou deixar um paciente diabético perder um pé, porque ele precisa amputar um dedo? Verdade. Então isso poderia ser feito no município, não há por questão burocrática. Nas regionalizadas, principalmente. Falta esse desenho organizado a melhor para que essas regiões tenham realmente condição de atender. O estado tem 2 macro-regiões, Mossoró e Natal. É assim o desenho SUS. 2 macro-regiões e 8 regiões de saúde. Então a gente precisa, é esse o desejo do COSEMES, é esse o desejo do estado também, mas está faltando operacionalização para que isso aconteça de fato, organizado, para que a gente tenha essa resposta. E inclusive, assim o Alfredo Gugel possa atender o que está no desenho. Inclusive, o caso das cirurgias eletivas também. Esse mesmo problema que se aplica ao caso das cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas está mais organizado, porque hoje a gente tem um desenho, quais os municípios podem acontecer, as mais simples. É esse o desenho a realizar. Aquela cirurgia de médio porte, já tem em cada região de saúde os municípios que podem ser prestadores. E qual é a principal preocupação do COSEMES com relação à volta das cirurgias eletivas? Que organização, que fluxo melhor esse que o COSEMES está defendendo que haja? A minha maior preocupação é essa regulação. Existe ainda uma burocracia muito grande, por exemplo, eu tenho que muitas vezes, Dona Maria, que é aquela pessoa que está fazendo a cirurgia de esterectomia, ela vir 5 vezes àquela unidade de saúde para chegar àquele hospital para realizar a sua cirurgia. A burocracia, o protocolo, termina você dizendo assim, não, deixa que eu vou resolver, eu vou pagar particular, eu vou fazer um empréstimo no meu cartão, porque, assim, é esse burocrático, esse meio campo. Esse protocolo é elaborado por quem? É o fluxo normal necessário para essa cirurgia acontecer. Mas poderia ser, por exemplo, o que é que eu defendo? Se eu tenho um método no PSF e uma paciente ela fez uma ultrassonografia e detectou lá que ela precisa daquela cirurgia, o município tem condições de preparar esse paciente para ele ir para o hospital apenas para a consulta de triagem e assim marcar a sua cirurgia. É esse o desejo nosso. Mas existe um protocolo que às vezes a unidade hospitalar exige, que eu que quero que faça aqui, eu que quero que por exemplo, vai, apresenta, faz a triagem, volta para a requisição dos exames pré-operatórios, que todo médico sabe fazer isso. Aí, não, mas eu quero o eletrocardiograma da minha unidade, porque eu quero que o médico fulano de tal. Aí volta com aquele parecer porque o anestesista quer ver, para poder no dia marcar com o cirurgião e agendar. Um protocolo cansativo e nesse período é o burocrático que infelizmente o SUS, infelizmente o público ainda a gente tem isso. Então, falta confiança do médico em confiar. Eu acho que falta um acerto. Eu acho que falta um diálogo maior, é isso. É isso que a gente está lutando, a gente está fazendo essa discussão junto com esses médicos, não, essas unidades, porque são os prestadores. A gente costuma dizer de tratar como prestador. Perfeito. Doutora Maria Elisa Garcia, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, muito obrigada pela participação hoje aqui no 12 em Ponto, por todos esses esclarecimentos, essas informações. A gente deseja muito sucesso à frente aí desse trabalho, né? O SUS que está tão em evidência, todo mundo agora vibrando, viva o SUS, viva o SUS. O SUS na teoria é muito bonito, mas a gente vê que na prática ainda precisa avançar muito para atender as necessidades da população. Obrigado, secretária. Gente, são 13h04. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você, daqui a pouquinho tem Marcos Lopes ao vivo também aqui falando do esporte. Até já. Estamos apresentando 12 em ponto 98.